E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo dos circuitos RC. Vamos dar uma revisada na carga, na descarga do capacitor e falar sobre alguns outros pontos importantes aí na análise desses nossos circuitos. Vamos começar dando uma olhadinha nesse circuito aqui, no qual a gente vai estar analisando a descarga do capacitor, que nem a gente já viu antes. Então, aqui a gente vai ter uma tensão inicial que a gente vai chamar de V0. O que acontece? A tensão no capacitor ela vai variar daquele jeito que a gente já viu. Vc de T vai ser V0 vezes Z na menos T sobre RC. R é o valor desse resistor aqui, C é o valor do nosso capacitor. Se a gente botar isso num gráfico aqui de V por T, a gente sabe que ela vai começar num valor V0 lá, vai decair até ir para zero quando T tender a infinito. Do mesmo jeito, o que vai acontecer com a corrente? A corrente IC de T, ela também começa num valor máximo, que a gente vai chamar de I0, e ela vai decair na mesma proporção que a tensão lá, E na menos T sobre RC. Vamos chamar essa aqui de I0, e o I0 vai decair assim. O que é importante perceber aqui? O I0 vai ser V0 dividido por R, e o mais importante de tudo é que agora a gente vai começar a chamar essa resposta de resposta natural do capacitor. Por que natural? Porque não tem excitação de nenhuma outra fonte aí no meio desse circuito. É só a excitação dependente dessa tensão inicial aqui no capacitor. Então, vamos dar mais uma revisada agora na carga do capacitor lá, que agora, ao invés de chamar de carga, a gente vai chamar de resposta forçada ou resposta ao degrau. Por que degrau? Porque tu está aplicando aqui, ó, a gente vai supor que essa fonte começa a agir no instante t igual a zero em cima desse circuito aqui. Por isso que é um degrau de tensão, porque antes de t igual a zero, a tensão era zero. Quando chega em t igual a zero, a tensão dá um pulo e vai lá para esse valor V aqui. Se a gente lembrar ali das nossas equações, a gente tem que a tensão no capacitor, o que vai acontecer? No tempo tendendo a infinito, ela vai ser igual à tensão da fonte. Então a gente vai ter que vai ser igual a V, que multiplica 1 menos E na menos T sobre o RC lá. Isso aqui vai ser representado graficamente dessa forma aqui. Nota que para T tendendo a infinito, essa parcela aqui vai para zero e a gente fica com VC igual a V. A corrente é a derivada dessa tensão aqui. Ela começa num valor máximo e acaba decaindo, que nem lá na resposta natural. Então a gente vai ter aqui um valor de corrente I0 inicial, e ela vai decair e vai para zero quando T tender ao infinito. Bom, até agora isso aqui então foi uma revisão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a constante de tempo do capacitor, que era um assunto que a gente não tinha falado antes. O que é a constante de tempo? Percebe lá naquelas nossas equações para o capacitor que sempre tinha um fator RC, que era E na menos T sobre RC. A gente vai chamar isso de tal, e vamos falar que tal é igual a RC. Se tu analisar as unidades de R vezes C, tu vai perceber que o tal é uma medida dada em segundos. Ele é um tempo, por isso que a gente chama de constante de tempo. A gente vai analisar aqui esse nosso circuito de carga do capacitor aqui sem condição inicial. O gráfico a gente já viu como é que ele se comporta. Ele vai vir assim e vai tender para esse valor aqui, que é o valor da fonte V. Onde é que está o nosso tal nesse gráfico aí então? Olha só, se a gente pegar aqui, ó, a derivada dessa curva no ponto igual a zero e a gente estender ela até o ponto de regime permanente lá, aqui, ó, e depois a gente trazer ela aqui para baixo em paralelo com o eixo Y. Esse ponto aqui no eixo do tempo é o tal. Esse aqui é o tal, que é igual a RC. Se tu pegar esse ponto da curva e trazer para cá, tu vai ver que isso aqui na verdade é 0,63 vezes V. 63% de toda a tensão que o capacitor absorve lá.
Agora, vamos fazer uma análise no que acontece quando a gente altera o R ou o C desse capacitor. Vamos pensar então que a gente aumentou o R aqui, ó. Agora essa aqui vai ser a curva em azul, então tu sabe que o resistor maior é em azul. Tanto faz tu aumentar o resistor ou o capacitor, porque o tal vai aumentar igual. Então se a gente aumentou esse resistor aqui, vai demorar mais tempo para chegar na tua tensão de regime. Então a nossa curva vai ser algo dessa forma aqui, ó. Ela vai entrar em regime permanente depois da outra curva que estava em verde. Então nota, quanto maior a resistência ou quanto maior o teu capacitor lá, mais tempo vai demorar para tu chegar na tua tensão final. Do mesmo jeito, se tu pegar uma resistência menor, vamos agora baixar o valor dessa resistência aqui e vai ser a curva em vermelho. Se tu diminuir essa resistência ou diminuir a capacitância, a tua curva vai ficar com esse formato aqui. Vai chegar mais rápido lá em cima onde tu queria. Então essa é a influência desse tal aí no nosso circuito. Algumas observações para fazer em relação a ele. Aqui então, quanto maior tal, maior o tempo de carga ou de descarga. Tanto faz, porque tu lembra que sempre tu tinha E na menos T sobre tal. O tal é o mesmo para as duas ali se os resistores foram o mesmo. E outra coisa importante, que para T maior que 5 tal, a gente já considera que o circuito está em regime permanente, ou seja, ele já está em tensão constante. Então se tu voltar aqui, ó, nessa nossa curva, aqui a gente tem 1 tal. Se tu pegar aqui 2, 3, 4, 5 tal, nesse ponto aqui, a gente considera então que a tensão no nosso capacitor já é a mesma tensão da fonte. Então quando tu for fazer exercícios, tu vai ter que perceber lá, se esse tempo que ele está te pedindo para tu calcular a tensão for maior que 5 tal, tu não precisa nem escrever a equação. Tu já vai saber que esse valor de tensão aí é igual à tensão de regime permanente. Agora a gente já entendeu bem a carga e descarga de um capacitor e a influência dessa constante de tempo. Agora a gente vai tentar desenvolver nas próximas aulas uma fórmula geral para carga e descarga de capacitores e depois vamos fazer exercícios aí relacionados com esse tema para fixar bem essa matéria. Era isso aí então e até a próxima.